Boa noite a todos. Então, vamos dar início ao nosso estudo desta noite. Hoje seria com o nosso irmão Guilherme, mas ele teve um compromisso, não pôde comparecer. Então, nós vamos fazer a nossa parte aqui e juntos daremos esse estudo desta noite, que é o capítulo 13 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Com o título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Antes, então, de eu ler uma página de abertura, depois eu vou passar a palavra para o Anderson. Eu peço àquele que desejar, né, que coloque aí um copinho de água para ser fluidificada, com certeza a espiritualidade fará isso. E se não estiver agora, nesse momento, ao vivo conosco, a hora que você for ouvir também, estiver em casa, né, coloca lá seu copinho de água, né, faz a sua prece mentalmente antes de ouvir o nosso estudo e, com certeza, a água também será fluidificada. Então, vamos lá. Eu vou ler a página de abertura, fazer a prece e passo, então, a palavra para o nosso irmão Anderson. Eu vou ler uma página do livro Vinha de Luz, com o título Também Tu. E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. João, capítulo 12, versículo 10. Interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do mestre, intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia. Lázaro fora cadáver e revivera, sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara à luz da vida. Era, por isso, uma glorificação permanente do Salvador, uma cura insofismável do médico divino. Constituiria, em Jerusalém, a carta viva do poder do Cristo, destoava dos conterrâneos, tornara-se diferente. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele. O farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, o mestre deve continuar crucificado e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé após atravessar o sepulcro do ódio, do crime, da indiferença. O farisaísmo, entretanto, não lhes tolera a condição de redivivos a demonstrar a grandeza do mestre, instala perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana, tenta anular a ação em todos os setores da experiência. Somente os Lázaros que se unam ao amor de Jesus conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Tem, pois, cuidado contigo mesmo. Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo, visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor de tua fé e contra a força de teu ideal. Não bastou a crucificação do Mestre, também tu conhecerás o testemunho. Página muito bonita, né? E a gente vê muito isso, né? O farisaísmo atual, onde nós, às vezes, crucificamos o nosso irmão que teve um passado e acendeu em seu coração a luz do Cristo, e às vezes, até no nosso meio mesmo, né? Diante da nossa religião, a gente olha com outros olhos, mas esse cara ontem, né, fazia isso ou aquilo, e hoje está falando, né? Está transformado, ou seja, a gente está sempre desconfiando, praticando, né, esse farisaísmo que tem conosco ainda entranhado nos nossos defeitos, nas nossas dificuldades, através dos preconceitos, através da maledicência e tantas outras coisas que a gente devora
né, ou critica, ou sacrifica aquele não acreditando em sua transformação, deixando de ver em nós, de trabalhar os nossos próprios defeitos e preocupado com os dos outros. Então, que a gente possa fazer essa reflexão, né, nessa página de abertura. Não nos preocupemos com os outros, nos preocupemos conosco mesmos, porque assim nós estaremos nos trabalhando diante da nossa imperfeição, da nossa dificuldade. Aos outros cabe a ele, cada um de acordo com a sua responsabilidade, de acordo com aquilo que ele recebeu. E se nós recebemos essa doutrina tão maravilhosa, que façamos bom uso dela. Vamos então elevar os nossos pensamentos até a Deus, nosso Pai maior, neste momento, solicitando a Ele que esteja conosco neste momento, para que nós, através do Teu Evangelho, através da terceira revelação, a doutrina espírita, possamos absorver esses ensinamentos do Mestre. E esse é um mês muito especial, que é o mês em que a gente comemora a data do nascimento do nosso Mestre querido, que mudou totalmente a visão nossa humana do que é o amor, do que é o perdão, do que é a paciência. Então, que a gente possa comemorar, junto com a nossa família, mas a nossa transformação. Aproveitar esse momento sublime, que é estar junto da família e aparar todas as arestas que forem necessárias para que nós tenhamos um equilíbrio, uma harmonia, que nós possamos também pedir por todas essas famílias que perderam seus entes queridos durante essa pandemia e durante esse mês natalino não estarão com eles, né, ou conosco, que eu também estou incluído, perdi uma tia. Então, que a gente possa lembrar deles, porque eles ainda vivem no plano espiritual. A lembrar deles através dos nossos momentos felizes que estivemos com ele, através da nossa prece, da nossa oração, para que as nossas vibrações cheguem até eles. E que possamos agradecer o Mestre e entender que, na realidade, somos uma grande família universal. Então, Mestre Jesus, te agradecemos imensamente por esta oportunidade e que nós possamos buscar o entendimento do teu nascimento, o quanto foi importante e é para todos nós. E em teu nome, Mestre, em nome dos mentores amigos, em nome de irmã Laura, em nome de Deus, pedimos a permissão, então, para iniciarmos o nosso estudo desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Fala, meu irmão Anderson. Muito obrigado, João. Obrigado, pessoal, por estarmos de volta. Temos online um quarto participante, que é o Amin, meu amigo, que estou aqui hospedado na casa dele. Bem-vindo a mim, o nosso grupo. Seja bem-vindo. Então, gente, como disse o João aí no início, a gente vai tratar do capítulo 13 na noite de hoje, de uma forma, eu não diria 100% improvisada, porque, graças a Deus, a gente já teve a oportunidade de estudar esse capítulo num outro momento. Eu acho que tanto eu quanto o João e o Washington, eu sei que também gosta de estudar a doutrina, a gente já guarda conosco, já guarda, ao menos nas nossas mentes, um pouco do que é ensinado aqui nesse capítulo, não é? Que é intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, Kardec traz aqui para a gente, já na abertura do capítulo, alguns trechos de São Mateus, do Evangelho de Mateus, lá do capítulo 6 e também do capítulo 8. Antes da gente falar sobre esses trechos, vou resumir para vocês um pouco do que é tratado aqui no capítulo. Tá? Ele é subdividido em algumas etapas. A primeira é fazer o bem sem ostentação. A segunda é os infortúnios ocultos. Terceira, óbolo da viúva. Quarto, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. E aí depois a gente fecha o capítulo, como de costume, na maior parte dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem as instruções dos espíritos, né, que são divididas em a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade e os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão e, por último, a beneficência exclusiva. De qualquer forma, no item 1, eu vou ler aqui para vocês um trechinho do Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 6, versículos 1 a 4, que diz o seguinte:
tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. No segundo trecho do Evangelho de Mateus, aqui já no capítulo 8, diz o seguinte: tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero-o, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Bom, eu vou focar um pouco mais na primeira parte, no item 1. João, naturalmente, se você quiser comentar, ou a mim ou o Washington estão muito convidados, né? Podem fazer isso. Mas eu vou focar um pouco mais no item 1 antes da gente entrar mesmo na interpretação do Kardec, porque é o seguinte: eu estava ouvindo, a caminho aqui da casa do Amin, eu estava ouvindo o estudo do Evangelho à Luz da Doutrina Espírita, lá da FEB TV no YouTube, para poder tentar fazer algum preparo para o estudo de hoje. E nessa tradução aqui, que é usada pelo Kardec, né, a tradução é: tende cuidado em não praticar as boas obras. Mas, na Bíblia Ecumênica, por exemplo, em vez de tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, eles trocam as boas obras por tende cuidado em não praticar a religião diante dos homens. E na tradução do Haroldo Dutra Dias, que é um estudante espírita, ele coloca: tende cuidado em não praticar a justiça diante dos homens. E eu achei interessante a abordagem que o pessoal da FEB trouxe, eu gostaria de compartilhar com vocês. Dentro dessa abordagem da lei, então a justiça no sentido da lei divina, que era praticada pelos judeus, que eles buscavam praticar, incluía-se dentro disso orar, jejuar e dar esmola. Eram 3 coisas básicas ali, digamos, da lei que era praticada pelos judeus. Desculpa, a gente está um pouquinho rouco. Então é o seguinte: essa parte de dar esmola, que a gente vai ver em muitas passagens do Evangelho, e nessa daqui não é diferente, a gente vê, pessoal, que isso é uma coisa muito antiga, né? A caridade material já é discutida e era tida como lei, não é? Como a gente vê aqui, há bem mais de 2000 anos, correto? Então, eu acho muito importante a gente compreender que a caridade material que se pratica no movimento espírita, então, ou seja, com a campanha do quilo, não é, com as cestas básicas, que graças a Deus a gente tem condição de ajudar as pessoas lá no centro, né? Eu tenho tido a oportunidade de participar da caravana fraternal, a gente vai entregar o lanche na rua, tem o jantar agora de Natal. Essas coisas são maravilhosas, elas são muito boas. Agora, elas de maneira nenhuma dispensam, excluem a nossa necessidade de buscar praticar a caridade moral, não é? E a gente vai estudar ao longo desse capítulo não a diferença entre as duas, porque uma acaba complementando a outra, né? Mas a gente vai enxergar aqui um pouco mais de perto a importância da gente praticar a caridade moral. Porque existem muitos espíritas que já se dão por satisfeitos, pagando um lanche para alguém, não é? Alguma coisa assim, ou distribuindo, fazendo parte da campanha do quilo, alguma coisa. E isso, de fato, não é o suficiente. E não é porque Deus fica contando que você vai ser bonzinho, né? Ele está vendo você contando as suas boas ações, né? Não tem uma tabelinha que a espiritualidade superior fica mantendo por lá atualizada, não é isso. A questão é que o que a gente busca, acima de tudo, é de fato o nosso aprimoramento moral, não é? Então, a caridade material, ela serve para poder aliviar a tensão, aliviar a dor daquela pessoa que tem, de fato, uma exposição, seja ao frio, seja à fome, serve para isso, mas ela também precisa servir de ponte para que você se conecte com aquele teu irmão. A gente vai... Já tem alguns trechos do Chico que a gente vai pegar
e até aqui na codificação espírita também, muitas vezes você tem uma conexão, às vezes, com um morador de rua, isso já aconteceu comigo, e você não entende muito bem o porquê. Pode ser muito bem uma pessoa que te foi muito querida numa outra vida, ou às vezes é um inimigo seu, um desafeto, que você está tendo uma oportunidade única, não é? De se reconectar com aquela pessoa de uma forma completamente renovada, não é? Ele esqueceu do passado, você também, vocês se encontram ali, né? Você sente que você conhece aquela pessoa de algum lugar. Se você aproveita essa oportunidade, às vezes você pode estar quitando um débito de séculos, assim, né? Então, eu acho essa abordagem muito importante. Então, eu não estou desprezando de maneira nenhuma dar a esmola, tá? Não é isso. Só que a gente tem que entender que isso já é regra há milhares de anos, mesmo antes de Jesus. O que a gente precisa fazer é buscar usar isso como uma ferramenta para que a gente vá muito adiante, né? Tratar as pessoas com misericórdia, perdoar os nossos inimigos, como a gente viu no capítulo anterior. Inclusive, uma outra coisa que eu achei interessante dentro do estudo da FEB é o seguinte, eles falam, a gente tem lá no capítulo 11 o amar ao próximo como a ti mesmo, e depois no capítulo 12 tem amar os vossos inimigos. E agora a gente começa já a estudar a caridade na prática, né? No capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O Kardec começa a dar instruções diretas de como proceder para você poder cumprir com aqueles mandamentos que Jesus traz para a gente. Buscar as bem-aventuranças, né, conquistá-las, e a gente conseguir praticar o amor ao próximo e o amor aos nossos inimigos. De qualquer forma, falei para caramba aqui, vamos adentrar de fato o capítulo, porque o Kardec com certeza vai ter explicações muito melhores do que as minhas, tá? No item 3, Kardec vai nos trazer o seguinte: em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Como sempre, o Kardec ele aproveita todas as oportunidades para nos convidar a exercitar a nossa capacidade de ver que somos espíritos imortais, todos nós. Você vê, quase todo o capítulo ele vai tratar disso, né? Impressionante. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens prova que deposita mais fé nestes do que na divindade e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Isso é uma coisa muito lógica, né, gente? Eu vou acabar de ler esse parágrafo para a gente poder comentar. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve. Só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Infelizmente, ainda acumula-se um débito, né, a partir desse movimento. Mas vamos tirar essa visão que pode ser um pouco cruel de Deus, porque de cruel Deus não tem absolutamente nada. Vamos estudar, de fato, a luz da doutrina espírita, que é de amor e consolação. O que o Kardec está trazendo para a gente? Por que vai vir a punição do orgulho? A gente sabe que quando a gente pratica alguma coisa de ruim, ou quando a gente pensa alguma coisa de ruim, a gente está necessariamente nos ferindo, a gente está deixando o nosso perispírito mais pesado, não é? A gente está provando e multiplicando essa nossa, e se apegando ainda mais aos nossos vícios materiais, correto? Então, por isso que a gente acaba acumulando um débito com orgulho, tá? Não tem nada de porque Deus irá me punir com um chicote contra o meu orgulho, né? Não é isso. É porque a gente está pecando contra a nossa própria consciência. É uma questão muito lógica, né? Agora, quando ele traz isso aqui para a gente, vamos lá. Os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa. Isso significa o quê? Se você está se mostrando para as outras pessoas, se você está fazendo o bem porque você simplesmente quer se mostrar, e você está se mostrando, pronto, já recebeu sua recompensa, já recebeu seu aplauso, seu aperto de mão, parabéns pelo seu trabalho, não é? Eu me lembro de uma ocasião em que eu estava entregando o lanche na vila
E aí um rapaz estava fazendo reportagem, porque estava no auge da pandemia, tal, tal, tal. E aí ele veio perguntar para mim, você é de onde? Aí eu falei, valeu. Eu fiquei meio sem graça. Falei, tá bom, um abraço, tchau, tchau. Ele, não, posso te entrevistar? Eu falei, não, obrigado, valeu, um abraço. Não sei se era Natal, sei lá, alguma coisa assim. Aí ele virou para mim e falou, você é espírita, né? Porque espírita não gosta de falar. Eu achei engraçado isso. E eu me senti bem. Falei, pô, acho que eu estou realmente no movimento certo, né? Se a gente não está querendo ficar tomando crédito para si mesmo, então, maravilha. Eu acho que a gente está começando a dar um passo bacana, porque é exatamente isso que o Kardec está pedindo aqui para a gente e que o Cristo vem falando há mais de 2000 anos. Tá? Agora, a gente não pode também se deixar cair na armadilha de pensar, nossa, eu sou muito bondoso, porque ninguém sabe que eu faço caridade. Eu sou tão bondoso que ninguém sabe. Porque aí você está caindo na mesma armadilha. A gente tem que compreender que nosso orgulho, né, a gente já é bem esperto, a gente é bem inteligente já. A nossa moral é bem atrasada, né, mas a nossa inteligência já é bem avançada. Infelizmente, a gente vem usando a nossa inteligência para se viciar. O nosso orgulho é muito sofisticado. Não é? Ele tem formas muito sofisticadas de aprisionar a gente. Por isso que é importante a gente sempre buscar evoluir sem perder a simplicidade. Isso é uma coisa que o Chico fala numa oração que se chama Oração Nossa. Depois eu posso até passar para vocês uma oração muito bonita do Emmanuel, que ele fala, não é? A gente conseguir avançar, evoluir sem perder a simplicidade. Isso é uma das coisas mais difíceis que tem, porque quando você vê que você está avançando, o seu orgulho começa espertinho, né? E como o João estava falando ali na abertura de hoje, né, João? É, tanto as trevas interiores quanto as trevas exteriores, sejam elas de espíritos encarnados ou desencarnados, né, elas vão reparando que tem uma trajetória de evolução acontecendo, né? Vai vendo que você está se esforçando no bem. E tanto a autopunição, né, tanto esses movimentos do nosso próprio orgulho, da nossa sombra, no caso, né, para poder tirar a gente do caminho certo vão acontecer, quanto os movimentos externos também. Então, a gente precisa sempre cultivar a simplicidade, né? A humildade, compreender que o ensinamento de Jesus Cristo ele não é difícil de ser seguido porque ele é profundamente complexo. Não é. Ele tem até um certo grau de simplicidade. O mandamento maior, né, que a gente vinha estudando, amar o próximo como a si mesmo, poxa vida. Isso é uma coisa que faz muito sentido para a gente. O problema é que a gente complica demais a nossa vida. Então, torna-se difícil, porque a gente mesmo complica isso. Mas, bom, vamos adiante, senão a gente não consegue terminar. Se alguém tem um comentário para fazer, quer falar alguma coisa, João? Ah, tá. Eu aproveitava para falar aqui, eu acabei esquecendo de mutar meu áudio aqui, mas já que ele está aberto, então, isso é muito interessante, porque são as coisas assim mais simples, cara, que a gente percebe quando a gente está querendo se ostentar, né? A gente está querendo demonstrar que somos os melhores. Eu me lembro muito de um desenho animado que na minha infância eu gostava de ver, que era um macaquinho que falava assim, ele usava, acho que o nome era esse mesmo, ele falava assim, eu sou o máximo. Eu achava muito engraçado, né? E às vezes eu brincava com meus filhos, assim, eu brinco, meu filho até fez uma plaquinha para mim, assim, no Dia dos Pais, papai, você é o máximo. E sem querer, a gente acaba se ostentando. É uma brincadeira, mas a gente acaba se ostentando. Ou seja, olha, eu sou o melhor, eu sou isso, aquilo. É igual assim a mãe da gente ou a esposa da gente faz uma comida. Se não receber um elogio, às vezes elas ficam chateadas. É exatamente isso, ou seja, quer um elogio. Então, se a gente faz qualquer movimento para fazer uma caridade, a gente já automaticamente, devido ao nosso orgulho, né, o orgulho que é o pai do egoísmo, que é a grande chaga, conforme nos fala Kardec, a grande doença da humanidade, vai só cada vez mais fazendo com que a gente fique nesse egocentrismo, né? Então, ou seja, eu preciso desse elogio, eu preciso que eles me reconheçam. E isso Ô, é, João, é em desculpa, eu tudo. estou sem um áudio seu. Acho que só ouvindo bem aí, Anderson? Não, até que eu estou te ouvindo bem, João. Talvez Às seja a vezes é o internet do seu, eu Washington acho. mesmo. Será que não é o seu, não? Porque o meu está aberto aqui. Vê se seu volume está.
Tá me ouvindo bem? O volume tá legal, Anderson? Estou te ouvindo bem, 100%, não tá parando nada. Então, meu áudio até que tá bom, 55 aqui, ó, a altura, né? Então, assim, então a gente acaba, de certa forma, nos pequenos detalhes, a gente alimentando essa ostentação, a gente tem que ter muito cuidado, porque é isso aí, quando a gente às vezes recebe né, um elogio e você fica sem graça, né? E aí, como agir diante disso, né? Eu lembro uma passagem de Chico, né? Só para a gente fechar o assunto, quando uma senhora foi lá ver o Chico, né? Isso aí é muito conhecido, ela, Chico, eu acho que um dia numa das minhas encarnações do passado, lá no reino animal, foi uma leoa. E o Chico, com aquele amor, aquele carinho dele, com aquela grandeza dele. E você, Chico? Eu fui a pulguinha. Então, é a pulguinha que Então, olha só, até a gente chegar a esse ponto, né, cara, dessa humildade, é difícil, mas é só gradativamente, com o dia a dia. E o Espiritismo está aí para nos auxiliar, né? A espiritualidade está aí para nos ajudar, mas é difícil. Não, é difícil, sim. Até lembrei de uma outra coisa, né? Estava lá no estudo de hoje. Teve uma ocasião em que o Chico se encontrou com um rapaz. Eu acho que o rapaz, não sei se alguém da família dele tinha sido muito ajudado pelo Chico e tudo. E o rapaz foi, na hora que viu o Chico, foi meio que dar uma ajoelhada. E o Chico viu que ele estava flexionando o joelho e falou assim: "Ô, rapaz, não ajoelha não. Se você ajoelhar, eu vou deitar. Não faz isso não." Aí, vamos lá, isso é interessante, João, que você tocou nesse ponto, que tem muito a ver com humildade, mas eu acho legal a gente estudar isso junto, porque é algo que eu também estou tentando compreender. Que é o seguinte: a gente não pode confundir isso do Chico com uma subserviência, não é? Com uma. Ah, significa que ele não valoriza a própria existência? Não é isso. É porque ele sabe qual o valor que ele tem e ele sabe também o valor que tem o serviço ao próximo. É por isso que, quando chega uma pessoa e tenta ajoelhar na frente dele, ele fala: "Não, eu vou deitar, porque você não faz ideia do bem que você está me fazendo ao me permitir praticar esse serviço." Não é? Essa é a questão. A caridade, onde você não está pensando em nenhum reconhecimento, não é simplesmente porque você está abrindo mão do reconhecimento da sociedade e você se torna bom por isso. Não é só por isso, não. É porque você está entendendo o verdadeiro sentido da existência. Não é? A gente está compreendendo de pouco em pouco, ao abrir mão desse reconhecimento das outras pessoas, que o que verdadeiramente importa é o reconhecimento de Deus. E isso é gradativo. Tá? Por que eu estou falando que é gradativo? Vou dar o meu exemplo. Eu fico muito feliz quando alguém elogia o meu trabalho. Eu fico muito feliz. Né? Não é à toa que em tudo quanto é casa religiosa, seja ela católica, espírita, de umbanda, né? Qualquer casa religiosa que seja, a gente tem, às vezes, conflito porque as pessoas não sabem reconhecer, às vezes, o bom trabalho que a outra está fazendo. A gente ainda espera o reconhecimento por um bom trabalho. Isso é natural, não tem problema. Agora, a gente, lendo isso daqui, a gente tem acesso a um nível de conhecimento que, de forma lógica, nos diz o seguinte: isso que você sente, essa necessidade, ela precisa ser temporária, ela precisa ser combatida. Aceite-a, respeite essa necessidade de reconhecimento, não é? Receber um elogio carinhoso é bom, mas agora entenda que daqui a algum tempo, estudando e vivendo a doutrina espírita, você precisa estar preparado para poder esperar somente um reconhecimento. E ele só vem depois do seu desencarne, não é? Fora que, naturalmente, ao longo da vida, você vai eliminando um montão de problemas. Tem aquele exemplo, um caso, aproveitar que a gente está com um formato um pouco diferente hoje, no filme do Divaldo Franco, isso é relatado, e eu já havia visto ele comentando a respeito sobre. O João, me corrija se eu estiver errado, era Máscara de Ferro, que era o nome do espírito que obsidiava o Divaldo, João? Acho que o João não está aí. Não, não, eu estou sim, eu tô falando, não, não me lembro, Anderson. Máscara de Não, Ferro, não me lembro. bom, de qualquer forma, o espírito, né, até aparece lá no filme. Vale a pena, tá, gente, ver o filme do Divaldo, que não viu, muito legal. Na verdade, de todos os filmes espíritas, foi o que eu mais gostei. Mas aí é o seguinte:
no filme, relata que ele tinha um espírito obsessor que já estava obsidiando ele a vida inteira. A vida inteira. Né? E o Divaldo tem evidência, então ele via mesmo, não era aquela coisa só de atrapalhar a vida dele com maus impulsos, mas ele viu o espírito rindo da cara dele, torcendo contra ele, Que até que um ele pensou determinado... ele até pensou em suicídio em um determinado momento, não é isso? Foi quando a Isso. irmã dele, Uhum, que uhum. suicidou, apareceu para ele. Eu lembro dessa passagem, eu vi o filme também. Isso. Mas, E aí, vamos lá. O Divaldo foi aprendendo a praticar caridade, não é? E esse espírito sempre indo contra, dando contra. Até que, em determinado momento, a Joana de Ângeles, que é a guia espiritual do Divaldo, virou e falou assim: Divaldo, vai chegar uma surpresa boa aí para você, que era a oportunidade que você estava esperando, que era para você curar essa obsessão desse cara contra você. E aí chega o neném lá na colocou na casa do porta do Divaldo, orfanato lá. exatamente, né, lá na Mansão do Casa de Caminho, mansão. e, né, lá na Mansão do Caminho, que é onde o Divaldo ajuda um monte de criança, né? E aí ele adota essa criança. Essa criança era a reencarnação da mãe desse obsessor. E aí ele fala: não vou mais te perseguir, Divaldo. Ele falou: você não vai mais me perseguir? Não, não. Eu nunca imaginei que um espírito como você fosse capaz de adotar minha mãe. Eu não tenho mais condições de obsidiar você. Ele fala: eu tenho muita coisa para aprender mesmo. Esse espírito era um obstinado religioso em outras encarnações, assim como o Divaldo também já o foi, se eu não me engano, né? E era por isso que ele o perseguia. De qualquer forma, gente, a gente tem que usar esses causos da doutrina espírita para a gente compreender que o perdão verdadeiramente vale a pena, que a caridade, quando a gente a pratica, ela vai ajudando a gente, tanto do ponto de vista espiritual, quanto já na matéria, a gente eliminar um montão de problemas, não é? Então, a gente não precisa ficar buscando o reconhecimento da sociedade, não é? A chave da cidade. Eu lembro quando eu era pequeno, os filmes tinham muito aquela coisa, a chave da cidade. Essas coisas fazem parte da nossa trajetória. A gente vive no mundo material, não é? Então não é para a gente desprezar essas coisas. Não é? Então, alguém te deu um elogio, agradeça sinceramente, não se sinta mal, mas compreendamos que isso é secundário. Isso não pode vir em primeiro plano. O que mais importa é a gente ajudar as outras pessoas e automaticamente já seremos ajudados por Deus na nossa trajetória. Tá? Só que Pode falar, João. enquanto você estava falando, estava pesquisando aqui no Google Pai, aqui, é isso mesmo, máscara de ferro, né? Era um sacerdote romano. Aí, ó. Beleza. Nome forte esse, hein? Esse aí devia ser brabo, hein? De qualquer forma, vamos seguindo em frente. Kardec, para poder fechar o item 3, João, só vai me falar, que horas são agora, só para ver como é que a gente está de cronômetro. Então, você está com o microfone desligado. 8h43. Tá, muito obrigado. Então, vamos lá. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício, sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem, de ser humano, não é? Porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que o recebe, e em humilhar a outrem há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, olha que bonito isso, a verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade, não é? Então, é claro, gente, que existem situações e situações. Às vezes você vê uma pessoa ali na rua que está sentada, está cabisbaixa, está suja, ela não te pediu nada, mas seu coração é tocado, né? Você não vai esperar ficar de noite para você dar um dinheirinho para a pessoa, para você comprar um salgado para ela, não é isso, né? Você está passando, você tem seus afazeres, você tem a sua vida, seus compromissos, tá? Agora, o cenário ideal é aquele em que a gente consegue ajudar a pessoa sem ela nem mesmo perceber que ela está sendo ajudada, não é? É dar uma oportunidade para ela, não é? Como está escrito aqui, né? Buscar essa delicadeza e essa engenhosidade
né, na hora de dissimular o benefício. Uma coisa que a gente tenta fazer na caravana é o seguinte: quando alguém vem agradecer a nós, e graças a Deus toda semana a gente recebe muitas palavras de gratidão, falam, nossa, muito obrigado, Deus abençoe vocês, é, falam coisas muito bonitas, né? E eu fico grato, é claro, mas uma coisa que a nossa equipe tenta fazer é o seguinte: agradecer aquela pessoa pela oportunidade da gente estar batendo papo, porque a experiência de vida, mesmo que você nem acredite em Deus, a experiência de vida que você tem de poder estar batendo papo com uma pessoa que pensa completamente diferente de você, que tem uma trajetória completamente diferente da sua, isso enriquece automaticamente a sua existência. Isso te dá condições de olhar a sua vida de um outro ângulo. Não é para a gente se sentir culpado porque reclama da conta para pagar. Não é isso. Só que ali você tem acesso a outros tipos de realidade, diferentes gêneros, até mesmo de sentimento, né, que tem a ver com aquela realidade que a pessoa está vivendo. Então, quando se pratica essa caridade material e a pessoa vem com palavras de gratidão, é bacana também a gente agradecer de verdade, porque a gente está tendo uma oportunidade muito valiosa na companhia daquelas pessoas. Né? É sempre muito bom. Na verdade, o que eu tenho de desorganizado para poder cuidar da despensa do centro é o que eu tenho de amor para poder fazer a entrega do lanche. Essa é a parte mais legal, porque eu gosto de falar, como todo mundo aqui já sabe, e ali os caras gostam de conversar, eu também, então é sempre um bom papo. Mas vamos adiante. Então, para poder finalizar, a verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam estas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá à direita. É isso. Tá? Kardec, muito lógico, mas também não deixa a beleza de lado. Tá? Então, busquemos, pessoal, encontrar essas palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade na presença do benfeitor. É isso. É o carinho, o amor, a compaixão, a misericórdia por quem está passando por uma bronca nessa vida, não é? Escolheu, merece, né? O espírito às vezes vem com isso, mas é porque merecia. Todo mundo merece, tudo bem. Agora, sempre a misericórdia divina vem antes da cobrança, sempre, não é? Então que a gente busque ser agente da misericórdia, não é? Fazendo a vida dessas pessoas mais agradáveis, a nossa com certeza vai ser cada vez mais agradável. Antes, eu até Pode falar, usaria, João. gosto muito de usar o termo esse, em vez de usar eu mereço, ele merece, eu acho que ele precisa, nós precisamos, né? A gente Precisamos, precisa de corretíssimo. passar, né, por essa Uma situação necessidade. para a gente aprender, para crescer ou para fazer resgatar uma dívida do passado, né? Ou seja, sempre tem algo bom para para fornecer a situação que você passa. É a resignação, né? Então é Não, com difícil, mas certeza. quando a gente consegue ver por esse caminho, por isso que o espiritismo é consolador, porque ele nos mostra que tudo que a gente passa por todos os momentos da vida, isso não está ligado à classe social, né? A sua condição social não está ligado, né, à beleza, ou seja, todos nós vamos passar por Uhum. determinadas situações, é um mundo de provas e expiações. Então, quando você entende isso, aí está a resignação, que você começa a entender que você precisa de passar por aquilo. Aí você começa a ter uma visão da vida de forma diferente, começa a encarar os problemas, né, como uma oportunidade de você crescer, aprender. Né? Quando a gente vê assim, fica mais, como diz o meu filho, mais suave. Não, sem dúvida, sem dúvida. E a intenção é que fique de fato, não é? É que fique cada vez mais suave, É isso aí. né? Porque é, o mundo aqui é complicado, então a gente tem que mudar a maneira como a gente encara os nossos problemas, não é? Como você falou, independentemente de quais eles sejam. Isso aí, E saber que a gente não. Pode falar, perdão. como diz o mestre, né? Meu jugo meu fardo é leve, meu jugo é suave, né? Ou Correto. seja,
É Correto. exatamente isso, fica suave, né? Quando a gente aceita, né? Esse fardo, aspas, né? Que é colocado nos nossos ombros, né? Sem dúvida. A questão é como transformar a nossa mente, né, o nosso comportamento mental, de modo que a gente consiga sentir essa verdade, não é? Sentir a leveza, não é, que tem nessa carga, não é, e a suavidade desse jugo. Porque Jesus, ele não quer o jugo, né, pessoal, é aquela coisa que vai mantendo, vai ajudando a manter o animal de carga numa direção correta. Então, quando Jesus diz que é um jugo suave, é porque é o seguinte: ele não vai, para o resto da sua existência, ficar segurando você e não vai te deixar andar. Não é isso que ele vai fazer, né? Durante um tempo foi assim. Depois, à medida em que você vai evoluindo, ele vai carinhosamente cedendo espaço, não é, para que você consiga caminhar. Então, existe sempre uma suavidade na orientação, uma paciência. Emmanuel fala lá na introdução, lá no prefácio do livro Paulo Estevão, ele fala assim: ora, Jesus não é um mestre de violências, não é? Existe uma paciência, uma bondade muito sábias por trás de tudo aquilo que governa o nosso globo e que, naturalmente, governa o nosso universo. Compreendamos isso. Mas, bom, aliás, estava assistindo hoje uma palestra, estava ouvindo, né, no caminho de Paraty para cá, uma palestra do Haroldo sobre o Apocalipse, fantástica, e depois a gente comenta mais a respeito, que tem muito a ver com o nosso assunto também. Vamos lá, pessoal. No item 4 do nosso capítulo 13, Kardec vai comentar sobre os infortúnios ocultos. Isso é uma coisa que eu já tratei um pouquinho com o pessoal do centro, fora do estudo, porque em algum momento, se Deus quiser, quando a gente estiver bem fora já da pandemia, a gente vai ter condições de olhar para esse item aqui com um pouco mais de calma e ver como que a gente pode fazer a nossa, a nossa parte de uma forma presencial e ativa. Vamos lá. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. E aí eu coloco uma parte minha aqui, todos os dias, né? Os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Então, é você buscar a pessoa que está precisando de caridade, não é? Poxa, Anderson, mas eu não tenho condições, porque eu não estou numa boa condição de saúde, ou eu não tenho dinheiro, né? Não tem problema, não tem problema. Faça a sua parte do teu jeito, da forma mais adequada para você. Às vezes você é uma boa pessoa para se conversar, né? Você é uma boa pessoa para dar conselhos, para poder simplesmente ouvir alguém falando. Não precisa ser fora da sua casa. Às vezes tem uma tia sua, não é? Um primo, uma prima que está precisando de um ouvido amigo, não é? Alguém que a escute. Isso já é uma forma verdadeiramente de caridade. Mas vamos voltar para a caridade material, que é onde o Kardec está se atendo aqui. E olha que bonito, essa parte é muito bonita. Um caos. Kardec também gosta de caos, não é só os mineiros aqui do Brasil, não. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar, ou seja, sem sentirem vergonha, sentirem-se humilhados. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e, para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta.
Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Vou dar uma pausa aqui, é até emocionante isso. E uma alfinetada bem dada, com carinho, mas é uma alfinetada, não deixa de ser, né? Um beliscãozinho, né, gente? A gente vê muito morador de rua, é muito triste, mas o tanto de gente que mora numa casinha pequenininho, um barraquinho, e que não tem dinheiro para nem acender um fogão dentro de casa nesse país, é muita gente. É muita gente. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem a espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os seres humanos. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Eu vou dar uma paradinha aqui para comentar algumas coisas. Primeiro, terminado o seu giro, né, essa atividade de caridade, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Ou seja, ela não deixa de reconhecer que aquilo é bom. Aquilo é bom. Então, reconheçamos que fazer o bem é algo bom. Entendamos que isso é um mérito. É um mérito que tem que nos dar energia para a gente fazer mais coisa boa, com certeza. Mas não deixa de ser um mérito. Estamos no caminho certo ao fazer o bem pelas outras pessoas, né? Eu digo isso porque às vezes a gente se cobra demais e demais e demais e demais, a gente esquece que a gente já está fazendo um bom trabalho. E aí começa a ficar desequilibrado, achando que tem que fazer cada vez mais, e quando vê não tem energia para fazer nada. Esse é um ponto, tá? Segundo, Kardec pergunta: qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Então, confirmando aquilo que a gente falou antes, ela não está expondo isso para a sociedade, né? Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem, independentemente de religião, não é? Porque o que importa verdadeiramente é fazer o bem pelas outras pessoas. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa. Em casa, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Não nos esqueçamos das nossas obrigações com a nossa família, com o nosso trabalho, com a nossa saúde física e mental. Em casa, ela continua sendo a mulher da sua família, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua própria consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa uma de suas protegidas,
que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitora. E ela diz: silêncio. E ela diz: silêncio, não digas a ninguém. Falava assim Jesus, né? Como Kardec separou lá para a gente no item 2, quando ele cura o rapaz com lepra, ele fala assim: não fala para ninguém, não. Só fala para quem está precisando ouvir. Mas não conta para o pessoal, não, que eu não quero que fiquem me louvando sem necessidade. Mas, bom, vamos lá. Fala aí. Anderson, vários ensinamentos aí, né? Já está no nosso horário, 21 horas, mas é rapidinho aqui, sabe? Vários ensinamentos, né? Você vê, quando Kardec fala que ela leva o filho, né, a filha, para ensinar como se faz a caridade, e diz a ela que o que ela tem para dar, né? Se eu João, te eu não estou te ouvindo. Você não está me ouvindo? Você ouviu antes? Está ouvindo? Estava ouvindo ele? Legal. Deixa eu Te ouço bem, João. aumentar aqui meu Te ouço som. bem. Washington, agora está ouvindo? Washington. Ô, Washington. Washington, está me ouvindo? Agora o Washington, que eu acho que ele está sem som. Uhum. Ô, Anderson, você está ouvindo o João? Sim, ouço muito bem. Ouço muito bem. Normalmente. Eu estou sem som, não estou ouvindo nada. Então, Washington, deve ser o seu sonho. Fecha e abre outra vez, quem sabe. Então, aí, quando ele fala isso, olha só, ela fala, mas se você der o que eu te dou, que eu estou passando para você, onde está o seu mérito? Aí a gente deduz o seguinte, olha, que nada é nosso, tudo que a gente dá é fornecido por Deus. Nós somos simplesmente um instrumento que Deus usa para ajudar o próximo. Então, por que eu então eu querer os louros, os méritos para mim, se isso não é meu? Nada que a gente tem nesse plano físico é nosso. Porque quando a gente retornar a pátria espiritual, o plano espiritual, a gente não vai levar nada. Olha que ensinamento legal. Então a gente não pode deixar se envolver por esses elogios, porque não sou eu sou só um instrumento, né? Quem é o pai que fornece tudo isso? A gente é simplesmente um meio de distribuir, né? E outra coisa também que eu prestei, um meio para distribuir o que Deus nos passou. E outra coisa também que eu achei legal, essa questão dos infortúnios ocultos, não é só, nós estamos aqui falando de coisas materiais, mas às vezes é um amigo, é uma amiga, é uma outra pessoa que às vezes está precisando de ouvir uma palavra amiga, está precisando de uma coisa para ela ter um norte, às vezes está perdida. E muitas vezes pensam, hoje a gente vê aí, muitos pensam até no suicídio, cara. As pessoas estão deprimidas, principalmente nessa época de pandemia, e aí quando você leva uma palavra amiga, é uma caridade, não é uma coisa material, mas é uma caridade que você vai ajudar aquela pessoa. Então, tem várias formas da gente interpretar isso, todas elas a gente aprende muito, cara. Não, com certeza, João. É muito bom, né? Como sempre, os capítulos do Evangelho não só nos consolam, como vão criando uma base cada vez mais segura para a gente ver que o bem é o que vale a pena mesmo, né? Fazer o bem por nós mesmos e pelos outros é o que vale a pena. E eu me lembrei de uma outra coisinha, também do estudo da FEB. A gente, no livro Pensamento e Vida, né, o Emmanuel fala sobre o espelho, né? Que a mente é como se fosse um espelhinho que reflete no universo a beleza e as leis do Criador, né? Tudo aquilo que existe de maravilhoso em Deus. E o problema é que, vamos lá, primeiro, a gente é um espelho pequenininho, o que não tem problema nenhum, faz parte da trajetória, só que, à medida em que a gente foi crescendo, em inteligência, a gente começou a dar uma sujadinha, deixar o espelho meio sujo, né? Então, ou dar uma entortadinha no espelho,
não é? Graças a Deus esse espelho não quebra, né? Esse espelho é imortal, ele não quebra, mas a gente entorta o espelho. Então, a gente acaba vivendo a vida de uma forma que é falsa, porque a gente reflete no mundo as coisas que vêm de Deus de uma forma, às vezes, um pouco ignorante, né? E todos nós aqui no planeta acabamos fazendo uma coisa relativamente similar, por isso que a gente está em sintonia, não é? Todos nós, e por isso que a gente está junto aqui, não é à toa. Mas eu acho que a nossa missão, enquanto seres humanos e, acima de tudo, nesse momento, enquanto espíritas, é a gente compreender que essas experiências na vida, né, sejam elas por meio da caridade material, seja apoiando a um amigo, um familiar, né, uma pessoa que você vê, às vezes, você se sente tocado por ela, seja no banco do ônibus, para você bater um papo ali, né? Essas experiências vão ajudando a gente a limpar o nosso espelhinho. Então, não só a se sentir melhor, mas a gente compreender que se sentir melhor é o que faz sentido de verdade, né? É limpar o nosso espelho para a gente poder refletir de forma mais fidedigna, de forma mais completa e mais profunda e segura, né? O que verdadeiramente significa o universo, o que verdadeiramente significa ser um espírito, né? Que é uma coisa linda, uma coisa eterna, uma coisa feita para brilhar de verdade, né? Para poder executarmos aí a nossa pequena parcela na obra de Deus, que é infinita, mas que é tão bonita. Eu acho que Aí, meu amigo. é isso. Beleza. Também Bom, gostaria de comentar, João e Anderson, pode falar, Washington. essa passagem dessa mãe com a filha é um exemplo lindo. Toda vez que eu leio essa parte, a gente dá para refletir muito, porque é um ensinamento lindo que a mãe faz para a filha. Porque é fácil, eu vou dar aqui na mão do meu filho para ele dar isso aí. Então, essa lição aí me chama muita atenção, tá? Que não adianta a gente mastigar e o filho engolir, né? Então, fica muito bonito essa passagem aí. Com certeza, Washington. A mim, você tem algum comentário? Quer falar alguma coisa? É, fala aí, gente, boa noite. Não, na verdade, estou só acompanhando, né, os ensinamentos aí. Achei muito, muito bonito, tanto as passagens quanto as explicações, né? Essa coisa de você ajudar sem, né, sem ter aquela questão do ego, né, ou de se sentir muito, muito lá para cima, né? Você buscar ajudar e buscar é, um ensinamento, né, o que você pode aprender ao ajudar o próximo, né? Como, na verdade, é o próximo que está contribuindo para o seu próprio crescimento, né? Achei isso muito, muito engrandecedor, assim, né? Então, é isso. Gostaria de agradecer a todos aí, né, e desejar uma boa noite, uma boa reflexão para todo mundo. Amém. Muito obrigado, minha. Cara, sintetizou muito bem, né? Gente, vocês ainda não conhecem o Amin, mas o Amin é um cara muito inteligente e muito bacana, tá? Um grande amigo. E um ótimo músico também. E me aguenta. O cara só tem boa qualidade. Mas, Bacana, muito bacana esse. é, João, Olha, pode aí falar, Wash. não. É, aguentar desse jeito é uma maravilha. Eu não conheço a mim, não, mas já estou conhecendo assim, da sintonia dele. É uma coisa maravilhosa. O Washington, vem cá, vamos aproveitar que você está com a palavra. Você pode fazer a oração e finalizar para a gente, por gentileza? Sim, meu querido, terei meu prazer. Beleza, só vou pedir, não sei se vocês estão com um copo d'água aí, né? Não sei se a mim já estava, na hora que a gente falou do copo d'água para poder fluidificar. Mas vamos lá. Espero, o Amin quer pegar?
Então, vamos... Tô pegando aqui. Então eu aguardo. Austin, até você guardar o mira aí rapidinho, nós vamos dar um recesso, tá? A gente Sim, eu estava olhando. dar um recesso aí do dia 22 ao dia 12. Então, hoje, a gente fecha esse estudo, quer dizer, inicia o recesso a partir da semana que vem e retorna depois dia 12 de janeiro. Tá bom? Tá joia. Depois eu vou até colocar colocar no grupo, que a gente vai ter esse recesso aí. Ok? Ok. Todos apostam? Sim. Então, vamos continuar levando nossos pensamentos nesse momento de reflexão, muito ensinamento dessa noite, que a gente possa sempre estar pensando igual o comentário da noite, que quando a gente consegue fazer essa doação sem ostentação, na verdade, quem está recebendo tudo somos nós. Então, nós temos que agradecer a Jesus, Deus nosso Pai, irmã Lara, os seus trabalhadores de luz, que possamos continuar com aprendizado, esses estudos do Evangelho, que vem nos sustentar nossos pensamentos nesses momentos difíceis para todo mundo, e que a gente possa caminhar sempre junto. Eu gostaria de agradecer a todos, sempre nessa oportunidade desses estudos às quarta-feira. Então, gostaria de encerrar com um Pai Nosso e uma Ave Maria, que é os ensinamentos, a oração que eu mais sei, que eu conheço e gosto muito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos aqueles que têm nos ofendido. Não deixeis cair em tentação, e livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e sempre, graças a Deus. Boa noite a todos, que tenham uma linda noite de paz, amor e carinho na sua família. Muito Boa obrigado, noite. pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite a todos e boas festas para todos. Boa noite. Boa noite.